hoje, né, muitos amigos falam, pô, que legal te ver correndo, né, mudou meus ambientes, né? Antes a gente encontrava pessoas em barzinho para conversar, hoje a gente marca em corridas para conversar, que fica muito mais agregando o útil ao agradável. Quando eu escolhi parar de fumar, parar de beber por questões familiares, né, que a gente sabe que o álcool prejudica sempre a família, tá? Eu conheci o Serene, tá? Através de palestras, e depois disso eu comecei a dar palestras do Serene para adolescentes infratores. Então, duas coisas que não combinam, né? Tu falar uma coisa e fazer ela. Então ficaria uma hipocrisia. Então diante disso, né, eu escolhi parar totalmente de beber e fumar por questões familiares também, e escolhi a corrida como um meio alternativo, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Então hoje você praticar uma atividade de 3 a 5 vezes por semana seria obrigação, seria essencial, especialmente quando a gente fala em sedentarismo, sedentário, que a origem da palavra diz pessoa sentada. Passamos a maioria do nosso tempo sentados, seja para almoçar, seja para dirigir um carro, seja para conversar, seja para assistir uma televisão, e isso vem de contramão ao ser humano. Então a gente parte para pessoas ativas e com isso, consequentemente, o exercício físico de uma forma geral, ele vem tentando sanar esse problema. E a corrida foi o meio mais fácil e mais rápido, né? Porque tu começa a correr um dia e isso vai, como a gente fala, o mosquitinho vai te picando ali, e todo dia tu quer correr e todo dia tu quer fazer alguma atividade física em relação a isso. E isso só fortalece o meio que a gente está, porque a gente conhece pessoas bacanas, pessoas de diferentes idades, diferentes profissões, né? E isso agrega muito no nosso conhecimento do dia a dia. O país, de uma forma geral, ele atinge 47% de sedentários. E qual é o problema disso tudo? A previsão é para 2035, temos mais da metade da população obesa, isso causando um déficit público comparado maior do que 2020 na época do Covid. Então imagine 2035 daqui a 11 anos. Então há necessidade. Então a nossa função é realmente trazer o pessoal para um mundo mais ativo, oferecer essas oportunidades que eles possam realmente se exercitar e, consequentemente, as pessoas nunca se arrependem de fazer o exercício, se arrependem de não fazer. Eu me formei muito cedo em eletrônica também, como na escola técnica, e com 17 anos fui morar sozinho. E nesse ponto tu vai mudando, tu vai deixando, essas práticas esportivas elas vão deixando, cada vez vão sendo deixadas mais de lado. E através dessa obrigatoriedade de trabalhar, de sair, parei de fazer essas atividades físicas. Aí é onde tu saía com os amigos, tu vai tomar cerveja, né, tomar um whiskyzinho. Era muito, nessa época, né, estamos falando mais de 30 anos atrás, tá, era hobby, né, era bonito fumar, e naquela idade, saindo, né, saindo da adolescência, indo para a vida adulta ali, as amizades até do próprio trabalho, elas vão te influenciando de uma certa forma. E nesse ponto a gente deixou os esportes de lado e focou somente no foco profissional, né, deixando essas práticas. E com o tempo a gente vai vendo que essas práticas nunca deveriam ser deixadas, né? Eu, por exemplo, eu atuei muito, jogava futebol, surfava, mergulhava, né? E isso com o tempo a gente deixou, tá? E a vida começou a ter uma outra cobrança, né? A gente engorda, a gente cansa, a gente não tem mais essa vida social para o esporte, e sim só focado no profissional. Então, através disso e através de vários motivos ali, a gente, depois de uma certa idade, a gente começa a ter um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de experiências, e ver que a gente tem que tratar melhor a nossa saúde. A gente não pode se acomodar com a idade, não, está tudo certo, agora já tenho X idade, porque sempre vai ser uma questão de desafios. A gente vive de desafios e criar novos hábitos, então os hábitos saudáveis. Então a gente tem que buscar hábitos saudáveis sempre e realmente batalhar para isso. Quando a gente tem alguma
alguém na família com a dependência química, alcoolismo ou qualquer outro tipo, né? Isso nos faz ver a vida de um outro ângulo. Às vezes você mesmo acha que bebe socialmente e às vezes extrapola, né? E teve um fato que foi um fato predominante, né, na minha vida, é que meu pai, né, veio morar comigo, ele era alcoólatra e depois de um tempo eu comecei a notar que eu poderia estar indo para o mesmo caminho, ou pior. E essa foi a chave, né? Eu não quis, como eu tenho filho também, eu tenho um casal de filhos, mas eu tenho um filho que hoje está com 28 anos, o que eu estava passando com meu pai serviu de gatilho, né? Para dizer assim, não é isso que eu quero para o meu filho. Né? O meu pai incomodando, de certa maneira, né? Eu não queria que isso fosse, que meu filho sofresse a mesma coisa que eu estava sofrendo nessa. Então foi nessa hora que eu decidi assim, não, vou parar de beber, parar de fumar e vou ter que fazer alguma coisa. Né? E a corrida foi uma maneira mais rápida de eu fazer isso. Tanto é que o dia que eu falei que eu ia parar de beber e parar de fumar, 2 dias depois meu pai faleceu. E isso eu acho que já ficou uma meta pessoal, né? Você, não vou mais beber, não vou mais fumar e vou focar nessa, né, pelo menos na corrida, tanto que hoje eu voltei a jogar futebol, né? Uma coisa vai abrindo as outras. O nosso maior problema sempre é tempo, mas quando a gente quer alguma coisa, a gente arruma tempo para isso. E a gente agora, o que a gente nota, o que a gente vê, são pessoas querendo justamente uma qualidade de vida melhor. E através dos esportes, né, qualquer tipo de esporte, ela te dá já uma qualidade de vida melhor. A questão é difícil? Claro que é difícil. Tudo é difícil, mas é possível. Então, transformamos o impossível em difícil, o difícil em fácil e o fácil a gente consegue fazer. Acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Um dia de cada vez, 1% por dia, talvez. Não precisa fazer uma mudança radical do dia para a noite, mas tem que ter o pontapé inicial. Tem que iniciar em um determinado tempo. E as pessoas são inteligentes o suficiente para saber o que é bom, o que é ruim e colocar isso na ponta do lápis e partir para a prática. Transformar em hábitos saudáveis. Repetição, repetição, treinamento, repetição, treinamento. E aí, consequentemente, a mente também ela vai agir dessa forma, ela vai trabalhar. Então, eu costumo falar muito assim, né? São duas coisas que a gente fala. Palavras convencem, exemplos arrastam. Seja exemplo, seja uma referência para alguém positivamente. Eu acho que é bem possível isso, desde que a gente queira realmente fazer a diferença. O primeiro passo é você querer. Se você quer, você consegue. O mental, ele é essencial numa corrida, tá? Porque muitas vezes você tem o foco, mas o mental não está ajudando. E dentro da corrida você vai ver, você vai ter incentivos dos próprios corredores. Isso é contagiante, tá? Quando acontece no meio da corrida, todo mundo lá te motivando. Vamos lá, falta só mais 10 quilômetros, falta mais só 5, falta 1 quilômetro. Tá? Isso ajuda as pessoas. Então, o companheirismo, mesmo são pessoas que você não conhece, mas elas estão ali com o mesmo foco, né? Com o mesmo objetivo. Qual que é? Terminar aquela corrida. Às vezes o corpo já não aguenta mais, mas a mente ainda quer chegar, né? E às vezes aquele incentivo que falta vem de uma pessoa que você nunca viu na vida. E isso tudo te agrega, te ajuda e te motiva a continuar. Acho que quando a gente quer algo melhor para a gente investir no principal patrimônio que nós temos, que é o nosso corpo, que não é nosso carro, não é nossa casa, não é os nossos imóveis ou o dinheiro guardado, mas sim o nosso corpo, e criar novos hábitos. Hábitos é questão de batalhar para a gente conseguir, a partir do momento que a gente consegue transformar em hábito, mas para fazer isso, para colher resultados diferentes, as pessoas têm que pensar que tem que fazer algo diferente. Hoje existem vários grupos de corridas, tá? Só depende de você querer participar de algum. Tá? E será sempre bem recebido por qualquer grupo, porque é uma família. Vocês vão notar que cada um se importa, né? Cada um quer o melhor para os seus amigos e a corrida ela nos proporciona isso. Então, você querendo, você pode. Você quer mudar,
existem várias maneiras, existem várias pessoas que estão aí para ajudar.